Bom, hoje eu vou falar sobre organização de tempo e produtividade, que eu acho que é uma coisa que hoje em dia é a desculpa número 1 de todo mundo, né? A gente nunca tem tempo para nada, né? Então esse é o tema que eu escolhi para falar para vocês nas tutorias. Eu vou me apresentar, eu sou a Tatiana França, trabalho com organização, né, de residências, e trabalho também com organização de tempo e produtividade. Então, eu dou cursos, palestras na área e vamos falar um pouquinho, escolher esse tema, porque eu acho que toda mulher empreendedora, com casa, né, a mulher ela tem a casa, ela tem o trabalho, ela tem os filhos, e o tempo aí ele é um pouco vilão, né? Então, a gente precisa saber como lidar com ele para que a rotina do dia a dia fique mais organizada e a gente tenha tempo para fazer o que é necessário, né? Aqui o grupo do Empreender Mulher, a gente tem um site que é o Ning, né, que tem lá no grupo, eu deixei o link para vocês deixarem dúvidas, sugestões, né, e a gente vai conversando aí ao longo da semana também, tirando dúvidas de vocês mesmo depois da tutoria. E se vocês tiverem alguma ideia ou sugestão para a próxima semana, a gente também vai falar, porque toda semana, quinta-feira às 7 horas, eu vou falar algo relacionado à organização de tempo, tá bom? Todo mundo tá me ouvindo bem, né? Então, isso aí. Sônia também, né, Sônia? Sônia também trabalha com organização. Oi, Sônia. Então, vamos lá. Deixa eu pôr aqui para vocês. Eu vou passar também uma pesquisa para vocês preencherem, que essa pesquisa vocês vão preencher hoje e depois na última tutoria também, tá? Se vocês estiverem aqui, peraí, deixa eu ver uma coisa. Aqui o chat. Aí depois vocês preenchem essa pesquisa que eu mandei pelo chat aí para vocês, tá? E essa pesquisa depois a gente vai mandar uma outra no final das tutorias, tá bom? Daqui a 3 meses. Deixa eu pegar a tela aqui. Então, vamos lá, deixa eu ver se... Vocês estão vendo a tela aí? Tá. Ok. Antes de falar da organização, né, eu vou falar um pouco da desorganização, né? E o quanto isso gera de prejuízo para a gente, né? A desorganização, ela gera um prejuízo grande, né? E a gente fala um pouco dessa desorganização para poder entender qual a importância da organização hoje em dia na nossa vida, né? Então, vamos pensar nos dias de hoje, né? Que a crise, tudo isso que o pessoal fala, ninguém está comprando nada. Então, vamos pensar em economizar, né? Em se organizar para poder economizar. E a desorganização, no modo geral, não só do tempo, da produtividade, mas na nossa própria casa, no nosso ambiente de trabalho, ela gera um prejuízo financeiro, físico e mental, né? Financeiro porque a gente perde tempo, a gente compra 2 vezes a mesma comida ou a mesma roupa, ou deixa a comida vencer porque a gente está com a cozinha desorganizada, por exemplo. Tem o desgaste físico, né, que o estresse, ele gera um desgaste tanto físico como emocional,
Porque às vezes uma casa desorganizada, às vezes você é organizada, mas a sua mãe, seu pai, seu irmão, seu filho não é, então vira aquela briga, você manda arrumar, ele não arruma, então fica gera aquele estresse no dia a dia, né? Então por isso que a gente fala que a desorganização ela gera estresse nesses 3 campos, né? E aí vamos fazer uma continha, né, para vocês entenderem um pouco, né? Cada um aí depois cada uma de vocês vai fazer aí a conta em casa, né? Do quanto essa desorganização traz prejuízo para você. Mas vamos lá, um exemplo aqui de você ganhar R$50 por hora e perder 15 minutos por dia procurando coisas, né? A gente sabe que às vezes a gente perde muito mais. Então aqui é um exemplo só, né? Que a gente vai perder aí R$12,50 por dia, né? A gente perde aí no total R$87,50 por semana com essa desorganização. R$350 no mês, né? Já faz aí uma grande diferença. Mas o rombo maior está aí no fim do ano, né? Então, se você for ver, você já perdeu R$4.200 num ano. Isso contando que você perca só 15 minutos por dia, né? Então, olha só o prejuízo que a gente tem com a desorganização no modo geral. R$4.200 faz diferença no fim do ano, não faz? Muita, né? E aí, o que a desorganização traz pra gente? É justamente, a gente procura as coisas e não acha. Então, gera aquele estresse, você está atrasado, não acha a chave do carro, não acha o documento, não acha o exame que você precisa levar no médico, enfim. Né? Você paga 2 vezes a mesma conta, então olha o prejuízo financeiro aí de novo. Você está pagando juros, né? Não paga a conta no dia do vencimento e paga juros, que é uma outra situação. Perde o compromisso, porque não pesquisou o caminho antes, né? Hoje em dia o trânsito está cada vez maior também. Então, às vezes a gente acha que vai encontrar, nunca foi, mas acha que, eu me viro. Só que sempre tem aquela coisa que atrapalha no meio do caminho e faz você chegar atrasado no compromisso. Ou esquece o compromisso porque você não usou a agenda, né? Então, o uso da agenda é importante, né? Cada um tem que encontrar que tipo de agenda vai atender melhor, se é uma agenda de papel, se é uma agenda eletrônica. Hoje em dia, né, a tecnologia traz várias opções para a gente, né, de controle smartphone, celulares hoje tem vários aplicativos para a gente poder controlar isso. E atrasa para uma reunião e perde o contrato. Então, principalmente, acho que o nosso grupo, né, que fala muito do empreendedorismo feminino, é muita reunião, é muito compromisso. Então, se a gente não organizar o nosso tempo e não organizar a agenda, a gente pode perder cliente, pode perder, né, contratos por conta dessa desorganização toda, né? E o que a organização vai trazer para a gente? Ela vai aumentar a nossa produtividade, né? Que organização de tempo e produtividade estão ligadas. É necessário adotar uma agenda durante o ano inteiro, porque a gente, às vezes, tem aquela situação, a gente compra a agenda, tá bonitinho o primeiro mês. Quando chega no meio do ano, já não tem mais agenda, já não tem nada anotado na agenda, né? A agenda tá lá de enfeite, eu tenho uma agenda, mas eu não uso, né? Mas não, a gente tem que se policiar para manter essa organização. A organização, ela é um hábito, tá, gente? Não é assim, amanhã eu vou virar uma pessoa organizada, não. Para umas pessoas pode ser mais rápidas, para outras não, mas é passinho de formiguinha. Então, a gente tem que respeitar isso de cada um, mas a gente tem que insistir, né? Pesquisas mostram que a reeducação comportamental, o nosso cérebro ele demora 21 dias para entender que a gente tem um novo hábito, para qualquer coisa na vida. Seja até para dietas, né? As mulheres, a gente vive de dieta, até uma reeducação alimentar. Para o teu corpo acostumar com aquela nova alimentação, você tem que insistir no mínimo 21 dias. Para que aquilo dê certo, né? Para o cérebro entender que você está tendo um novo hábito, um novo comportamento, e aí depois aquilo vai virar uma rotina para você. A gente escuta muito, principalmente de quem pratica atividade física, né? A pessoa nunca foi na academia, odeia correr. De repente ela começou a correr, começou a frequentar a academia, e ela fala, viciei. Ela não consegue mais viver a vida dela sem ir à academia. Porque aquilo é um hábito para ela, né? E
50% do nosso dia tem que estar no papel, para que dê certo. Por isso que o planejamento, a agenda, é papel e caneta mesmo, gente. Pode vir toda a tecnologia do mundo, mas para a maioria das pessoas, ainda hoje, o papel e a caneta ninguém troca por nada. E precisa se planejar, tá? E escrever também faz com que o nosso cérebro absorva essa informação também melhor, tá? E nós mulheres somos multitarefas por natureza, né? Mãe, profissional, dona de casa, pratica um esporte, sai com as amigas, enfim, a gente tem N coisas para fazer durante o dia. Então, o que a gente precisa começar a aprender? Aprender a dizer não. É difícil? É, mas a gente tem que começar a pensar também na gente. A mulher, ela tem muito aquilo de pensar só nos outros, só nos filhos, só nos maridos, e ela não cuida dela, né? Ela vai se deixando de lado. Coloca na agenda. Coloca lá um item na agenda, um horário para você, né? Mesmo que você não vá a uma academia, mas faz uma caminhada, vai fazer uma massagem, vai, entendeu? Vocês têm que se colocar na agenda, né? E porque assim a vida também vai fluir bem melhor. A gente tem vários métodos para organizar o tempo, né? Tem vários aplicativos e agora um método que acho que é o método um dos mais antigos que todo mundo acho que já ouviu falar, ou se não todo mundo, a maioria, que é o método 5S, né? Que começou lá na Segunda Guerra Mundial com os japoneses, que tem tudo a ver com organização, né? Que é o senso de utilização e descarte, né? Então, para qualquer ambiente ou local que a gente vai organizar, né? Principalmente papelada, a gente tem que ver o que realmente é útil para a gente, o que a gente usa, o que a gente precisa realmente usar no dia a dia. Não precisa, não tem mais utilidade para você, descarta. Vai para doação, ou se não tem mais jeito, vai para o lixo, mas assim, a gente precisa avaliar se tudo aquilo que está ali para a gente é útil para a gente, tá? Senão, a gente descarta. O senso de ordenação, né, que é deixar as coisas ordenadas, organizadas, né, porque quando o ambiente está organizado, tudo flui melhor, né? A limpeza, óbvio, né, a gente não fala de limpeza, a higiene, né, faz parte de tudo, não só a higiene pessoal, mas a limpeza também do ambiente que a gente trabalha, né? Uma mesa de trabalho limpa, muita gente gosta, principalmente quem trabalha no ambiente corporativo, tem às vezes, eu já trabalhei 10 anos na área corporativa, e a gente vê muito aquelas mesas cheias de bibelô, cheia de coisinha, de trequinho, né? A mulherada adora um trequinho em cima da mesa. Mas assim, não é prático, não é funcional, e atrapalha mesmo o seu dia a dia, porque às vezes você precisa de um espaço na mesa para trabalhar e tá ali dividindo espaço com um bibelô, uma coisa que talvez nem seja tanto para o ambiente de trabalho. Então, a gente também precisa tomar cuidado um pouco com isso, né? Então, essa limpeza tem que ser uma limpeza no modo geral, não só de coisa suja, né? Mas da limpeza do ambiente, dele estar ali livre para você trabalhar, tá? E a autodisciplina e manutenção, que é aquilo que eu falei no começo, né? É difícil um novo hábito? Mas a gente precisa insistir, que pode ter certeza que dali um mês ele vai estar natural para você e você vai ser natural para você continuar fazendo aquilo, não vai ser mais tão difícil, né? Vai ficar mais fácil. Alguém tem alguma dúvida até aí? Alguém já usa algum método de organização? Não? Então, eu queria falar. Tá me ouvindo bem? Tô, pode falar. Tá. Olha, esse ano eu e meu marido, a gente resolveu mudar algumas coisas aqui, principalmente com relação à questão da agenda. Só um minutinho, peraí. E aí nós resolvemos usar a agenda online. Na verdade, não é online, a agenda do próprio Windows. Tá. E aí, tanto eu quanto ele, porque o nosso celular ele é todo sincronizado com o nosso computador. O que facilita muito. Porque se você tá na rua e de repente tem um compromisso dali 1 hora, então vem tanto no meu celular quanto no computador o aviso. Essa foi uma coisa que a gente fez em janeiro, que está dando super certo. Então, apesar de eu ter uma agenda em papel,
que eu mantenho aqui, e ela tá tipo praticamente vazia. Mas é interessante eu ter, porque às vezes liga uma cliente e às vezes a gente ainda tá aqui rapidinho para anotar alguma coisa, que quando liga e ela fica assim. Isso a gente adotou. E a outra coisa que eu tô ainda me acostumando, meu marido usa um pouco mais que eu, mas eu tô me acostumando, é ter o post-it também do computador, não o post-it de papel que você vai colando, que eu também me irrito com aquilo, aquele monte de coisa. Não. Mas a limpeza Windows, aí, né? A limpeza. Então, o Windows hoje tem esses post-its que ficam na sua área de trabalho. Sim. Então é legal porque eu configuro assim, o que é importante eu mantenho no lado da tela, de uma cor, e que é o que eu tenho que fazer. E o que eu já fiz, que eu deixo do lado direito no verde, porque já foi. Então eu fico tão feliz quando a minha tela fica toda verde. Acabou, eu apago os meus post-its daquele dia. Excelente. Eu deixo algum, assim, 1 ou 2 para o dia seguinte, que são as coisas mais urgentes que eu tenho que começar a fazer. Então, para mim, isso tem funcionado um pouquinho mais, assim. Acho que é isso, inicialmente. Mas isso que você falou é importante, porque eu vou falar até disso mais para frente, que é justamente a satisfação quando a gente realiza as tarefas que a gente se propõe, né? Aquilo ali já te gera uma produtividade 1000 vezes maior, porque você está vendo a coisa ser realizada, né? Então isso muda no teu inconsciente, está te mandando aquela mensagem assim, poxa, realizei essa tarefa, que legal. E te dá motivação para realizar outras. Se a gente não anota, não controla isso, fica meio que dá a impressão que a gente não fez nada o dia inteiro. A gente está cansada, a gente se matou o dia inteiro, mas chega à noite e fala, nossa, não fiz nada, né? Oi, Jane. Temos mais uma pessoa. Então, e aí esse fato de você controlar o que você concluiu e o que você não concluiu, dá essa satisfação e a tua produtividade vai crescer cada vez mais, né? E essa questão da agenda compartilhada do Windows ou do Google é excelente também, né? Principalmente para quem é casado, ou às vezes até grupos de trabalho mesmo, né? Às vezes você tem uma reunião, essa reunião ser compartilhada virtualmente com todos, é excelente, né? Porque as pessoas sabem, às vezes você, por exemplo, você com o seu marido, vocês com a agenda compartilhada, fica fácil para quando vocês não estão juntos, marcarem um compromisso sem atropelar a agenda. Porque, né, às vezes é um compromisso, sei lá, você tem filhos, né? Então, porque de repente você colocou lá na agenda alguma coisa, alguma atividade para o seu filho, e se ele não tem aquilo compartilhado, ele pode de repente marcar uma reunião no mesmo dia, e com a agenda compartilhada, ele já olha e fala, opa, esse dia tem alguma coisa, eu não posso, né, colocar mais nada, né? Oi, Lise, oi, Heloíse. Boa noite, gente. Tô aqui já na apresentação. Então, vamos lá, vamos continuar, então. Tem uma outra técnica que é excelente, eu já testei e realmente funciona, que é a técnica Pomodoro. Eu não sei se todas vocês já ouviram falar. Quem criou essa técnica foi o Francesco Cirillo, é um italiano, lá nos anos 80, que é uma técnica para a gente focar. Por quê? Qual que é o problema hoje em dia da desorganização do tempo? É justamente a falta de foco, né? A gente não foca no que a gente faz. Então, a gente tem aquele monte de tarefa e dá a impressão de que a gente não faz nada, né? Então, a gente precisa focar. Então, e hoje em dia, qual é o maior vilão do tempo? Infelizmente, a tecnologia, né? A tecnologia, ela ajuda, mas hoje em dia, o tempo é a tecnologia que atrapalha. Principalmente os smartphones, porque hoje em dia todo mundo fica com o celular na mão praticamente 24 horas por dia, né? Então, o que acontece? A gente está o tempo todo no Facebook, no Twitter, no Instagram, no WhatsApp, e aí o dia não rende, né? E aí a gente fica perdido. Então, essa técnica, ela foi feita lá nos anos 80, quando nem existia celular ainda, mas hoje em dia ele fez para o futuro. Eu brinco que a técnica Pomodoro foi descoberta para o futuro também. Porque no que ela consiste, como ela funciona? Vou explicar para quem não conhece. Primeiro, porque Pomodoro. Pomodoro, para quem não sabe, é tomate em italiano.
Vocês já viram aqueles timers de cozinha? E é em formato de tomate, né? Então, ele usa um timer de cozinha para fazer esse controle do tempo, né? Por isso que chamou-se a técnica do Pomodoro. Como que funciona essa técnica? Você vai lá, você vai listar todas as tarefas que você tem no seu dia e a técnica você tem que usar para cada tarefa separadamente, tá? Você vai pegar uma tarefa e vai começar. O timer, gente, pode ser o timer do celular, tá? Não tem problema. Ou quem tem esse timer de cozinha, qualquer cronômetro, né? Na verdade, é um cronômetro, né? Você vai focar 25 minutos na sua atividade, sem pausa. Então coloca o telefone, principalmente o celular. Coloca o celular no silencioso, porque senão só dele vibrar ou ficar tocando alguma coisa, a nossa vontade de ir lá olhar é maior. Então, deixa ele no silencioso ou deixa ele até longe, põe ele do outro lado. Deixa ele em outro lugar, né? É 25 minutos focado naquilo. A não ser que você use ele como cronômetro, né? Ele vai ficar ali do seu lado, mas deixa ele ali sem olhar as notificações. 25 minutos focado e faz de 2 a 5 minutos de pausa, né? Então, são pequenas pausas para espairecer a cabeça mesmo. E aí você volta, aí coloca lá de novo o cronômetro para 25 minutos e foca ali. Isso já foi testado e comprovado que rende muito tempo, né? Porque você focou. A partir do momento que você foca, o teu tempo é triplicado, gente. É assim, eu quando testei fiquei assim abismada de como funciona essa técnica. Principalmente, assim, nós que somos empreendedoras, às vezes acontece muito a gente trabalhar com a internet, né? A maioria trabalha com a internet. Mas o que acontece? Você às vezes precisa, quem tem blog, por exemplo, vou dar um exemplo de blog, a pessoa precisa focar em produzir um texto. Só que se ela tá ali com o blog aberto e tá com o Facebook aberto, o Instagram aberto, o WhatsApp aberto, ela vai ficar dispersando. Quando a gente percebe, já tá lá passeando no Facebook e o blog continua lá parado, né? Então, a gente precisa focar. Então, a técnica é justamente isso. Vamos focar naquilo que a gente está fazendo e esquece o resto, né? E faz essas pequenas pausas para dar uma espairecida também, né, na cabeça, vamos dizer assim. A cada 4 pomodoros, que seriam 4 vezes, né, que você faz os 25 minutos e a pausa, tem uma pausa maior. Aí ele diz para fazer uma pausa de 15 a 20 minutos. É uma pausa maior, porque assim, 25 minutos aí, já te deu aí quase, na verdade, vai dar 2 horas, né, que você vai estar trabalhando naquela tarefa. Então, é um tempo grande, né? Então, a gente precisa fazer uma pausa maior, de 15 a 20 minutos, ou até meia hora. Aí também, gente, cada um vai adaptar a técnica à sua realidade, tá? Para poder começar uma nova tarefa, ou continuar aquela que você está fazendo, que de repente, em 4 pomodoros não terminou, tá bom? E o importante para vocês começarem a controlar se isso funciona para vocês é registrar. Por exemplo, uma atividade que vocês demoravam, sei lá, 3 horas para fazer, a próxima vez que vocês fizerem, se vocês quiserem testar a técnica Pomodoro, marca a parte, em quanto tempo vocês conseguiram fazer. Eu garanto para vocês, gente, é quase a metade do tempo. Se a gente desfoca das redes sociais, o trabalho rende muito mais, tá? E aí, o que a gente pode fazer nessas pausas, né? Tomar uma água, ir no banheiro, checar o celular, porque não? Olha ali, quem trabalha com celular, né? Às vezes tem muitos clientes procuram a gente através do WhatsApp, então dá uma olhada no celular se tem alguma mensagem de algum, mas é para olhar a mensagem de cliente, hein? Não é para ficar batendo papo. Checa ali o celular 5 minutinhos. Quem trabalha em ambiente corporativo ou trabalha muito tempo sentado, fazer um alongamento, né, gente? A gente sabe que é importante a gente alongar o corpo quando a gente trabalha muito tempo sentado. Dá uma geral na mesa, coloca a roupa para lavar, guarda a louça, enfim, né? Cada uma aí tem N coisas que a gente pode fazer nesses 5 minutinhos aí de pausa, tá? Alguém já conhecia ou conhece o método Pomodoro e usa, não? Não? Não consigo ver todas. Ah, aqui, peraí. Tá. Vamos lá. Tem um outro método também, que é o método da tríade do tempo.
Hoje, gente, eu estou dando mais uma geral de várias ferramentas que vocês podem usar, tá? Depois, se vocês quiserem que eu me aprofunde em alguma técnica, algum método que vocês queiram conhecer melhor, aí vocês deixam lá no site do Ning, onde eu já abri um fórum do nosso tema, para dar ideias para os próximos temas, tá? O método da tríade do tempo, ela é do Christian Barbosa. O Christian Barbosa, ele é de Santos, da minha cidade, e ele é especialista em tempo no Brasil, né? Ele é conhecido como especialista em organização de tempo e produtividade, já escreveu vários livros, né? E eu gosto muito dos livros dele e da metodologia dele. O método principal que ele desenvolveu e que ele defende é a tríade do tempo, que é o quê? É você dividir o seu tempo, as suas tarefas, em 3 partes. O que é importante, o que é urgente e o que é circunstancial. No mundo ideal, essa tríade, o correto é você ter 70% do seu tempo, das suas tarefas, com coisas que realmente importam, né? 20% com coisas urgentes e 10% com coisas circunstanciais. O que seria cada uma delas? O importante é aquilo que traz resultados positivos para a gente. Ou seja, é aquilo que a gente trabalha para alcançar, seja um objetivo, as suas metas, o seu trabalho do dia a dia, o seu momento que você reserva do seu dia para estar com seus filhos, para quem tem filho, para estar com a sua família, né? As coisas que trazem resultados positivos para a gente. Não é só trabalho, não, lazer também, tá, gente? Por isso que é importante a agenda, e quando eu falei lá no começo que a gente tem que se colocar na agenda, tá? Porque o lazer, ele é muito importante também, principalmente nos dias de hoje, tá? Uma pesquisa feita pelo Christian Barbosa diz que 87% dos executivos hoje vivem estressados, né? Então, isso é grave, né, gente? Porque a pessoa só trabalha e ela só faz coisa que ela acha que é importante para ela e circunstancial. Tá ali quase no meio a meio, né? E não, a gente tem que reservar um horário na agenda para o lazer também, tá? Urgente, a gente não tem como fugir das urgências, né? Então, assim, algum imprevisto que aconteceu, ou seja, você precisa resolver naquela hora, ou pelo menos no dia, ou no máximo no dia seguinte, né? Sei lá, quebrou o carro no meio do caminho, você precisa consertar, aconteceu um filho ficou doente, ligaram da escola, você tem que ir buscar, então você vai ter que sair do seu trabalho para ir buscar. Então, são coisas que você não prevê, né? Mas que acontece com todo mundo, né? Mas não pode ser uma coisa constante. Por isso que ele fala ali, é 20% só do nosso dia que pode ter coisas, pode ter imprevistos, né? E o circunstancial, esse é um pouco mais delicado, que é aquela questão do que não agrega valor para a gente e é importante para o outro. O que ele quer dizer com esse circunstancial? Às vezes a gente faz muita coisa pelos outros, mesmo contra a nossa vontade. Isso não é bom, né? Porque a gente acaba fazendo coisas contra a nossa vontade e tá comendo o nosso tempo ali. A gente tá perdendo tempo com coisa que não tá trazendo resultado positivo pra gente. Às vezes a gente faz para agradar o outro, ou porque é uma coisa social, eu tenho obrigação de ir naquela reunião por questões, sabe? Assim, aquela situação que a gente se obriga a participar, só que ela nem sempre vai agregar nada pra gente, tá? Então, mais ou menos é isso que a gente tem que tentar dividir as nossas tarefas, né? A gente tem que realizar mais coisas importantes no nosso dia para que a gente sinta que o nosso dia foi produtivo, tá? Algumas coisas que a gente pode fazer assim para começar a se organizar. É ter um bloco de anotações ao lado da cama. Isso é muito bom para o sono ser mais tranquilo. O que acontece hoje também, a gente vai dormir e não dorme, né? A gente fica lá pensando naquele 1 milhão de coisas que a gente tem que fazer durante no dia seguinte. E fica com medo de esquecer. Porque às vezes a gente deita e lembra de muitas coisas, não é? Aí a gente fica com medo de esquecer, acaba não dormindo direito. Então, gente, tem um bloquinho de anotações do lado da cama. Olha, eu falo por experiência própria, gente, funciona. Às vezes eu vou deitar, lembro de alguma coisa, eu vou e anoto. Nossa, eu durmo, que é uma beleza, porque eu não fico mais com aquele medo de esquecer no dia seguinte. Já tá anotado, não tem como esquecer, tá? O que a gente também pode fazer para ajudar? Falando aí de tecnologia, desabilitar as notificações do nosso celular, né? O Facebook é uma ferramenta que eu tenho visto por aí que muita gente está excluindo do celular, né? A maioria das pessoas hoje está usando o Facebook só
no computador, no notebook. Porque, gente, o Facebook é uma das ferramentas que mais come o nosso tempo. Porque a gente começa a olhar a timeline, acabou. Quando você vê, passou 1, 2 horas. E você está ali viajando ali na timeline do Facebook e não sai nunca mais dali. Quando você vai ver, nossa, já passou 2 horas. Né? Isso acontecia comigo também no começo. Só que por exemplo, eu trabalho com o Face, o Instagram. Então, para quem trabalha com as redes sociais, acaba ficando um pouco mais difícil. Mas o que eu fiz? Eu cheguei a tirar ele do meu celular, mas eu fui obrigada a voltar. Porque às vezes você está na rua, precisa responder alguém ou precisa postar alguma coisa, e aí você tem que ficar entrando pelo browser do celular, e às vezes a internet não fica lenta, e o aplicativo ele é melhor nesse sentido. Mas o que eu fiz? Eu desativei as notificações. Aquele monte de iconezinho que fica aparecendo lá em cima no celular. Porque isso melhorou muito. Porque o que acontece? Cada vez que aparece uma notificação, a nossa tendência e curiosidade é ir olhar o que está acontecendo. Se você desativa, não vai vir. Então, você vai precisar entrar no aplicativo para olhar as notificações novas que você tem. Então, isso também melhora muito a economia de tempo, tá? Agora, se você não usa rede social para trabalhar, gente, exclui. Se você trabalha em ambiente corporativo, que até chegou a um ponto das empresas bloquearem esses sites nas empresas, porque os funcionários acabavam ficando mais tempo navegando na internet do que trabalhando, né? Então, as empresas acabam bloqueando esses sites, né, na internet deles. Então, se você não precisa trabalhar com Facebook, exclui ele do seu celular. Olha quando chegar em casa, tá? Que aí também você não vai perder tempo com ele. O WhatsApp também, hoje em dia, são N grupos de WhatsApp. A gente tem grupo da família, grupo do trabalho, grupo dos amigos, grupo do Mofim, né, meninas? Grupo do Empreender Mulher, e a gente tem aí N grupos. E se a gente não se controla, a gente fica ali o dia inteiro, né, conversando no WhatsApp também. O e-mail também ele é um ladrão de tempo, né? 30% do nosso tempo é gasto com e-mail, né? Então a gente também tem que se policiar e definir um horário para abrir e-mail, né? Não ficar também com o e-mail ali ativado no celular toda hora e a gente olhando os e-mails a cada minuto, né? Então assim, gente, é o que eu falo. O pessoal brinca que hoje em dia, em tempos de WhatsApp, ligação é prova de amor. Só que o e-mail também, né? Nada que vai chegar na sua caixa de e-mail é tão importante ao ponto de não poder esperar algumas horas. Porque se for realmente importante, a pessoa vai te ligar, né? Então, a gente precisa também mudar um pouco as nossas crenças, de achar que tudo tem que ser respondido na hora e no momento que alguém pergunta pra gente, né? Então, o e-mail, ele também é um ladrão de tempo. Então, vamos se policiar para abrir ele algumas vezes por dia. Aí, cada um também vai avaliar se trabalha com e-mail, não trabalha com e-mail, se uma vez por dia é suficiente, 2 vezes por dia é suficiente, ou de repente de manhã, de tarde, de noite, tá? Mas mais que 3 vezes por dia não precisa, gente. Não precisa, porque assim, tá ali de manhã, na hora do almoço e à noite é suficiente, tá? E se for alguma coisa urgente, a pessoa vai te ligar. Então não precisa ficar ali com o e-mail roubando o seu tempo precioso, tá? Outro dado importante do e-mail é que 20% que chega não é útil, que são o quê? Os spams. Aquele monte de loja que a gente compra na internet e fica recebendo mala direta deles. Cria um e-mail, se você gosta de comprar pela internet, recebe muitos e-mails e você quer receber esses e-mails, cria um e-mail só para isso. O Google é gratuito, você pode ter milhões de e-mails nele, gente. Então, cria um só para se cadastrar em sites. Porque aí tudo que for spam, mala direta, vai para esse e-mail. Não vai encher a caixa de entrada do seu e-mail profissional, por exemplo, né? Se você tem já separado o e-mail pessoal do profissional, ok. Mas às vezes a pessoa usa o mesmo e-mail, tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional. E aí esse monte de spam, mala direta, oferta, promoção que as empresas ficam mandando, você fica ali perdendo tempo lendo aquilo, né? Se aquilo não é útil para você, ou se descadastra, ou se é lojas que você quer receber, cria um e-mail à parte. Isso também vai depender de cada um, o volume de e-mails que tem sobre isso, tá? É só também mais uma dica aí para otimizar tempo.
a gente precisa focar no que é prioritário, né? Então, assim, o legal é você definir uma tarefa prioritária por dia e foca nela, né? Foca nessa tarefa. Porque aquilo que a gente falou lá no comecinho, que um dia cheio de tarefas sem prioridade, dá a sensação da gente não ter feito nada. Ai, eu trabalhei, tô cansada, mas, nossa, não fiz nada o dia inteiro, não consegui fazer nada. Por quê? Porque você não focou. Então, você começou um monte de tarefa, mas não concluiu nenhuma. Por isso que a organização e da tarefa é importante, né? E por isso que a técnica do Pomodoro ajuda. Porque quando ela te obriga a focar numa tarefa, você tem que ir com ela até o final, até você terminar. Terminou aquela tarefa, você parte para outra. Com certeza, aí diz, né, que uma tarefa com resultado positivo faz com que a sua produtividade vai aumentar com certeza, né? Porque você concluiu aquilo, você já eliminou. É bem o que a Ana Lu falou. Ela tem um monte de post-it lá e quando ela vê o verdinho, ela fica feliz. Porque é isso aí, né? Você termina, você concluiu isso, essa satisfação, né? Manda essa mensagem para o nosso inconsciente de que a gente produziu. Então a gente fica com aquela sensação de dever cumprido. Agora, se a gente começa um monte de coisa e não termina, aí fica meio que o dia que a gente fica com aquela sensação de dia perdido, tá? E o que é legal a gente fazer também? Definir 3 metas principais para um ano, né? Uma de médio, curto e longo prazo. Então, o curto prazo seria o quê? Uma meta de 90 dias. 3 meses. Alguma coisa que você quer fazer e que em 3 meses você consegue concluir. Escreve, gente, anota, né? Escrever é importante. Quando a gente registra no papel as nossas metas, elas ficam mais reais, né? De acontecer. 180 dias, né? Que é aquela meta média, né? De médio prazo, que são 6 meses. E uma de 1 ano. Alguma coisa que vocês queiram realizar ali com prazo de 1 ano. Isso é importante até para a vida pessoal. A gente tem que ter motivo na vida, objetivos, a gente tem que ter metas, né, na vida. E, claro que não adianta você escrever lá no papel, né, eu quero meta A, B e C, e deixar ela lá, não fazer nada. Não, tem que acompanhar. Então, mensalmente, dá uma checadinha lá na sua meta. E aí, tá andando, não tá? O que eu preciso fazer para chegar lá? Né? Vocês precisam também listar, por exemplo, os pontos que vocês precisam, o que vocês precisam fazer para realizar aquela meta, tá? E, como a gente falou no começo, reservar sempre um tempo para você, tá? Então, vamos aí reservar um dia na semana, 1 hora na semana que seja, para cuidar da gente, tá? Passar um creme no corpo, porque às vezes a pessoa fala, compro creme e não uso porque não tenho tempo nem de passar creme no corpo. Então, gente, vamos lá. Vamos pensar na gente, tá? E a gente ainda tem mais 10 minutinhos, então vou abrir. Vocês querem fazer alguma pergunta? É só abrir aí o microfone de vocês. Show. Quem tá aqui? Alguém tem alguma dúvida? Tem alguma coisa para falar? Eu falo demais, gente. Falem vocês aí, porque toda vez eu falo. Pode falar, Não, sempre eu que falo. Ela sem vergonha. Eu vou ficar quieta. Vai. Lizzy, quero ouvir você falar, Lizzy. Abre esse microfone. Consegue me ouvir, vocês? Ouço, Giane. Pronto. Eu tenho um sério problema com a questão de organização de tempo. Tá. Eu sou professora em tempo integral, numa escola do estado, então eu trabalho de 7 às 5 da tarde todos os dias e sou empreendedora também. E assim, eu não consegui atender no começo, né, a tutoria, mas para você, qual é a melhor forma de nós mulheres, eu não tenho filhos ainda, mas a maioria com certeza tem, de se organizar para conseguir fazer tudo, ou pelo menos uma boa parte, né, casa, eu trabalho em escolas, minha empresa, como deixar tudo em ordem? Qual a melhor forma de deixar tudo em ordem? É você escrever, é você fazer uma lista de tarefas. Você vai ter que começar, você vai achar qual é o método melhor para você, né? Mas eu indicaria você pegar um caderninho, uma agenda que seja, e começar a listar tudo que você precisa fazer no dia. E focar no que for mais importante no dia para você. Por exemplo, o seu trabalho não tem o que você fazer. Você precisa cumprir aquele horário.
Então, você precisa organizar fora o trabalho, né? Então, você precisa listar, por exemplo, tudo que você precisa fazer no dia e focar no que é prioritário, né? Porque, assim, a gente tem muita coisa para fazer, né? Mas sempre vai ter aquela tarefa que é mais importante. Então, você precisa identificar qual que é aquela tarefa mais importante para você naquele dia e focar nela. E aí você vai focando cada dia numa atividade. E aí eu acredito, tenho certeza que vai melhorar um pouco aí o seu dia a dia. E claro, você vai ter que fazer alguma rotina da sua casa. Você não tem filhos ainda, mas tem rotina de qualquer maneira, né? Então você vai listar essas tarefas e ver o que é mais importante para você fazer primeiro, tá? Depois você me conta lá no Ning se funcionou. Para quem você falou que não pegou o começo, né? A Lise também não. Essa tutoria está sendo gravada e a gente vai disponibilizar lá no YouTube, tá? Aí depois vocês pegam o comecinho. Alguém tem mais alguma dúvida? Porque ele não tinha visto a primeira vez que eu pegar a atender e deu errado. Oi? Eu não escutei, Jane. Acho que não foi com a gente. Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Olha só, vou contar então para vocês sobre hoje. Eu tava toda certinha aqui, tava toda bonitinha, eu juro que eu tava. Tava trabalhando, consegui ajudar uma tutoria da tarde não, da manhã, enquanto eu trabalhava, eu falei, eu gravo para você, tava tudo bonitinho o cronograma aqui, tava tudo certo. Aí terminei, que eu tinha que acabar aqui. Falei, vou tomar o meu café da tarde, eu tava morrendo de fome, parei meus 15 minutinhos, aí chegou o quê? O e-mail que eu estava esperando há uma semana. Olha. Então, só que o e-mail tinha eles colocam na nuvem o arquivo, então tinha 700 mega. Na boa, eu não ia conseguir trabalhar enquanto não baixasse aquele arquivo, sério. Que é só pra vocês saberem, é uma foto de divulgação minha que vai agora aí correr o mundo. Então, enquanto eu não visse aquela foto, eu não consegui trabalhar. Então, por isso que eu tô aqui trabalhando agora. Porque eu acabei ficando uma hora pra até baixar as fotos. Aí eu quis mandar pro meu marido, pra minha mãe, pro meu pai, pro meu irmão. Foi a tarefa urgente que apareceu para você, né? Desculpa, mas não deu, não teve jeito não, porque, olha, realmente era... Aquilo que a gente falou da tríade, né? Essas tarefas vão surgir mesmo, né? Não tem jeito. Não tem como. Mas não pode ser uma coisa toda hora, todo dia, né? Não. Você estava esperando há uma semana e ela surgiu agora. Então, tá dentro do que a gente vê como organização de tempo. Então, legal. A gente que estava esperando, mas você conseguiu fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não, agora eu vou varar, eu fiquei muito mais tempo do que eu pensava. Agora eu vou ficar aqui de noite, vou ficar até amanhã. Agora, não, tá tudo bem, não tô reclamando não, sabe? Assim, deu tempo de fazer o que eu precisava, mas agora eu tô tendo que trabalhar, né? Então, não tem jeito. Ô, Jeane, eu tava falando no começo que você não tava aqui, que eu faço tudo, eu adquiri o hábito de fazer tudo online, tudo no computador. Então, que dificilmente eu uso agenda papel. Eu uso tudo aqui pelo notebook, que é um recurso que eu não sei se normalmente o Windows tem, que é a agenda que ele mantém aqui. E eu também tenho o post-it do computador, não post-it em papel. Então, eu faço tudo com isso, porque facilita a minha vida, não fica poluído, não fica um monte de papel aqui que eu perco. Antes eu perdia papel. E os meus pedidos de cliente também fica tudo mais organizado, sabe? Então, eu demorei, mas eu adquiri esse hábito desde janeiro. E é um exercício diário mesmo, até você se acostumar. Só que aqui não dá para vocês verem, mas aqui eu tenho o notebook e aqui do lado eu tenho só um monitor gigantão. Então, a minha agenda durante o dia fica aberta nele o dia inteiro. E aí eu consigo ter uma visão geral, assim, dos dois, porque realmente otimizou bastante meu tempo, viu, Jeane? Você que estava querendo, assim, saber essa parte, normalmente, em todos os computadores que tem o Windows, tem essa agenda que eu estou falando, que já vem instalado, se não tiver, você pode instalar, e esse bloco de notas também já vem instalado, tá? Legal, Ana, obrigada. Deixa eu ver aqui o chat. A Elise falou aqui que ela tirou o Facebook e o IG do celular. É legal. É legal, Lise. Posso falar de novo?
Peraí, a Lizzy colocou aqui que ela tirou o Facebook e o IG do celular e que ela estipulou um tempo para mexer neles no computador. Então, esse é o ideal, né? Se conseguir fazer isso, vocês vão ver que o tempo de vocês vai durar muito mais. Porque a gente tem que também estipular um tempo para mexer nessas redes sociais, tá? Fala, Lizzy. Pronto, eu consegui ter mais tempo, sabe, assim, porque era direto, principalmente o Facebook, e até um movimento involuntário, você ir direto e mexer para ver a notificação. Sim. Então, assim, depois que eu percebi isso, que isso tomava muito tempo, eu tirei do celular, não tenho nem o Face, nem o Instagram, e o que tem no celular é o chat do Facebook, porque às vezes o cliente vai lá te procurar, mandar alguma coisa. Só que eu tenho um tempo que eu faço isso, eu não fico mais o tempo inteiro, assim. E eu percebi que o WhatsApp, ele também consome muito nosso tempo. Então, a gente também tem que estar administrando isso, assim, ficar atenta para não ficar ali bitolada no WhatsApp o tempo todo, ainda mais quando tem essa demanda de grupo. Sim. A Lizzy travou. Fala, Giane. Pronto, eu achei, tá me ouvindo? Achei muito interessante a Ana Lu falando a questão da agenda, né? Eu utilizo a agenda, mas em papel, porque eu utilizo para o trabalho pessoal, para o trabalho da escola. E assim, eu trabalho muito com as redes sociais, eu tenho uma fanpage, eu tenho um site e tal, e eu fico me moendo quando eu vejo a notificação. Quando eu vejo que o cliente falou, curtiu, aí eu tenho aquela questão de querer atender. Ontem eu fiz uma publicação e tal, e estava tendo retorno dos clientes, e o que aconteceu? Olha, marque agora, porque não tive tempo de fazer os produtos ontem, que eu tinha estipulado ontem. Então, assim, eu trabalho com meu marido, a gente tem uma loja, e ele também atende, mas pelo nosso tipo de serviço, é muita procura de mulheres. Então, elas querem falar comigo, de certa forma, mesmo sendo nossa página, né? Então, assim, eu entendo muito essa dificuldade. Eu vejo o cliente falando, eu entendo que se eu fosse cliente, eu queria ser atendida também naquele momento. Sim. Porém, a gente não tem como fazer isso, né? Eu acho muito complicado. A agenda, esse hábito de anotar, eu tenho muito grande no trabalho em si, mas eu não consigo me organizar aqui ainda. Eu acho que eu preciso me organizar para não vir à noite trabalhando. Sim. É isso então, meninas. Agora às 8 horas vai começar uma outra tutoria. Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Gente, então, a tutoria está sendo gravada. Eu vou disponibilizar lá no YouTube depois. Aí vocês acompanham lá no grupo. Eu vou passar de novo aqui no chat a pesquisa para vocês preencherem, tá? Que a gente está dando essa pesquisa para vocês preencherem na primeira tutoria. E daqui a 3 meses, na última tutoria, a gente vai mandar outra pesquisa, tá? Então, eu mandei aí para vocês pelo chat. Então, quem puder preencher, eu agradeço. Obrigada pela presença de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. A gente vai agora dar tchau, né, para as meninas. Obrigada pela presença de vocês. E agora vamos para a próxima tutoria. Quem quiser continuar aí, gente, continua aí que é legal também, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau. Obrigada. Tchau. Obrigada, tchau.